Saúdo a todos. Vamos falar sobre Exu, divindade extremamente importante para o panteão dos orixás. Existem muitas informações sobre ele, algumas verídicas, outras definidas de forma externa, sem respeitar ou ter qualquer ligação com o próprio conceito dele. Para definirmos essa divindade, necessitamos conhecer mecanismos fundamentais da religião dos orixás. Nesse podcast, eu falarei sobre alguns conceitos e sobre a definição de Exu. E em outra oportunidade, eu darei continuidade. Vamos falar sobre Axé. Todas as pessoas conhecem essa palavra. E nela estão agregados muitos significados, sempre positivos. Energia vital, a força que mantém o ser humano de pé. Significa também assim será, vai acontecer, tenho a sorte. É uma energia que alimenta a nossa vitalidade, nos dá suporte para a nossa existência no plano físico, mental, emocional, material. Tudo que está vivo tem axé. E você pode aumentar o seu axé, acumulá-lo ou diminuí-lo, dependendo das suas ações. Nesse momento, Exu, que é um ancestral divinizado. Aliás, todas as religiões trabalham com o conceito de ancestral divinizado. Buda é um ancestral divinizado, São Francisco de Assis, Cristo, todos eles. E Exu é um ancestral divinizado dos primórdios. E ele está ligado à disciplina e ajuda o ser humano a se disciplinar pessoalmente e em sociedade nesta encarnação. Cada indivíduo tem o seu espaço na Terra e no universo, e ele deve ser conhecido como ele é e pela sua essência, e não por definições externas. O imaginário humano é incrivelmente grande. O mar não substitui o rio. Você não vê nunca um peixe voando. Isto tudo são imagens criadas pelo ser humano. Esse imaginário humano é uma fábrica de ideias. Ele cria conforme os pensamentos dele e o traz para o seu mundo, com suas limitações, os seus preconceitos, os seus medos, com suas definições. E dessa forma é que se chega a ver um erro conceitual gravíssimo sobre a figura de Exu, o associando ao diabo. Isso é totalmente real. Vamos entender de fato a capacidade dessa divindade em ajudar a caminhada do ser humano na vida na Terra. A religião dos orixás, entre muitas coisas, pratica o elo entre os antepassados, os que estão aqui, os vivos, e os que virão. É um culto ligado à ancestralidade, aos ascendentes e os descendentes. Exu é um ancestral dos primórdios, da pré-existência. Como é que um antepassado pode ser associado ao diabo por um descendente dele? Como um tataravô pode ser associado ao mal por um tataraneto?
Não tem lógica nisso. Carregamos por gerações conceitos do bem e do mal. Portanto, sabemos distinguir isso. E quando estamos sob o efeito de qualquer um deles. Está embutido na nossa educação, na nossa hereditariedade. Quando espelhamos isso aos orixás, sabemos quem vai manter, perder ou ganhar o axé. Conhecer e praticar essas informações é uma forma de otimizar nossa energia da melhor maneira possível. Dentro dos praticantes desse conceito, das pessoas que têm o conhecimento da religião e que a seguem, o mais velho é sempre o mais sábio. Então imaginem, há 400 anos atrás, uma senhora de mais ou menos 80 anos de idade, com os seios de fora, afrodescendente, africana ou afrodescendente, dançando ao som dos cânticos e atabaques, na porta do quilombo ou da senzala, pondo água e aguardente no chão para louvar a terra e a Exu, vista pelos senhores de engenho e padres. Imaginem, obviamente associaram ao diabo e aquela dança às práticas diabólicas. Assim, sincretizaram Exu com o próprio demônio. E isso foi passando de geração para geração. Ficou embutido no inconsciente das pessoas. Imagine que hoje ainda seria assim. Existe um erro muito grande quando você julga uma cultura ao seu olhar. Você precisa analisar um povo e suas tradições pelo ponto de vista deles e não o nosso. Não existe diabo na religião dos orixás. E nem inferno. Aqui nós vamos colher o que nós plantamos. Exu é o orixá que mais conhece como funciona o ser humano e é o mais próximo dele. E por isso mesmo, e dessa forma, sempre indica o melhor caminho para ele, tanto de maneira individual como coletiva. Porém, existe o livre-arbítrio humano. E o ser humano precisa saber aonde ele vai aplicar esse livre-arbítrio, não é? Muitas vezes, após algum mal feito, ele logo joga a culpa para o diabo, para a tentação. Ele sempre está querendo se livrar, né? O ser humano procura sempre transmitir a culpa para o outro. E na religião dos orixás isso fica impossível, porque nós não temos diabo. Então, não tem como você atribuir a alguma divindade essa autoria do mal. E sim, a própria pessoa que está tendo essa atitude. Exu, ele é um grande fiscalizador. Ele olha todas as ações, todas as práticas do ser humano, os rituais religiosos, as liturgias. Ele observa. Ele é um inspetor do axé, dessa força vital. Quando nós estamos vivendo a desorganização, a discórdia, a briga, um caos, nós chamamos Exu
para ele organizar e restabelecer a paz ao caos e às situações fora de controle. Quando alguém está doente, precisa da cura. E para isso, ele usa o remédio. Exu funciona como remédio. Ele combate a doença. Ele é o bem que combate o mal. Ele é o construtor que ajuda o homem a se reconstruir após uma derrocada pelas atitudes colhidas devido ao plantio humano. Ele está nesse momento, mas não foi ele que causou esse momento. Ele é o remédio para este momento. Ele é a solução para esse momento. Exu é bom. A maldade é humana. Ele ajuda a disciplinar o ser humano e introduz uma de suas melhores qualidades, que é a paciência, na vida dos devotos. Muitas vezes o ser humano busca as coisas que ele quer, que ele deseja, de maneira incorreta, esquecendo que existem outras pessoas ao seu redor. E ele viola muitas vezes princípios básicos de respeito e da convivência pacífica e conduta respeitável com os outros e em sociedade. Exu é um orixá que regula as relações coletivas e individuais e apoia os que respeitam essas regras, que estão embutidas no axé. E todos nós sabemos, de fato, o que é o certo e errado. Nos soa muito mal uma pessoa dizer: nossa, eu não sabia, é mesmo? Isso fez mal? Claro que as pessoas sabem o que é o bem e o mal, o que é o certo e o errado. Exu, então, ajuda a estabelecer a ordem, a organizar a vida, a usar as melhores vias para conseguirem seus objetivos sem ônus nenhum aos outros semelhantes. Não se pode lucrar prejudicando alguém, e sim em relações justas. Vivemos em sociedade, é como uma máquina, é como um carro. Todas as engrenagens, todas as peças são importantes e necessárias. Não importa o tamanho delas, e sim a utilidade. Muitas vezes um carro não funciona por causa de uma peça de 5 centímetros. Todas são importantes e vitais. Não há distinção entre ninguém. Não tem alguém mais importante ou menos importante. Você cresce perante os orixás através das suas atitudes e principalmente perante a Exu, o orixá fiscalizador. Novamente essa palavra é importante. O inspetor. Os sacerdotes, eles são detentores de axé e têm a responsabilidade de transmitirem todo o conhecimento que tiveram pela oralidade, porque conhecimento também é poder, e pelos recados dados pelos orixás e principalmente por Exu, através do jogo de búzios. Sem interpretações pessoais, sem julgar, apenas relatando. O sacerdote não é um juiz. Ele é um aconselhador. É lamentável e equivocado associar essa divindade ao mal, à desunião. Isso é ignorância. Ignorância está ligado a ignorar o real valor de alguma coisa. Ignorar o conhecimento real e fundamental, nesse caso,
dessa divindade. Os orixás estão sempre associados a um fenômeno da natureza, uma força da natureza que ajuda a suportar o homem no planeta. Isso está muito presente nos recados e nas mensagens dos jogos de búzios. Portanto, o sacerdote também está sendo inspecionado naquele momento, que deve seguir todas as regras da tradição oral do axé, que está ligado à positividade, ao crescimento, à verdade das histórias. O sacerdote deve seguir à risca as informações de todo o corpus literário dos sinais do jogo. E o sacerdote não deve cometer erros. Não é permitido isso a um líder religioso. Porque Exu também está com essa função de tomar conta dessas transmissões. Eu vou fazer uma comparação bastante interessante para a atualidade. Imagine seu personal trainer que está te ensinando a fazer os exercícios da maneira mais correta, te ensinando alguns exercícios novos, a sua postura, está te dando toda essa assessoria. Assim fica sendo Exu na sua vida. Ele te indica o melhor. Agora, se você vai se auto-boicotar, já é uma questão individual. Não tem a ver com a divindade. E uma das grandes virtudes do Exu, já mencionadas, é a paciência. Todo devoto de Exu, ele deve ter paciência para aprender e reaprender, até de fato ele ter certeza de como funciona essa energia de Exu. Exu disciplina todas as relações. Vamos associá-lo ao dinamismo prático das relações sociais em benefício de todos. Exu organiza o que está desorganizado. Ajuda a desatar os nós do indivíduo, tanto interno como os nós externos, como os que ele tem em sociedade. Exu ajuda muito a comunicação real entre os indivíduos. Agora, o indivíduo precisa estar aberto a escutar e seguir as orientações. Ele sempre está na encruzilhada, Exu, mostrando o melhor caminho para o ser humano achar a sua rota, que está ligado ao que ele veio fazer aqui na Terra. Seu dia da semana é segunda-feira. Sempre é bom louvar Exu para que vocês não se enganem a si mesmos e não sejam enganados e não enganem os outros em sentimentos, opiniões e atitudes. Laroye, salve Exu, axé.